Eles não querem que você encontre as ideias desta ficção científica. A América Latina unida, forte e rica é uma ideia inimaginável, inaceitável e intolerável. Aproveite este vídeo enquanto ainda há tempo. Transmissões truncadas enviadas do futuro ou de uma realidade paralela foram captadas por um novo sistema de comunicação espacial. Essas mensagens frequentemente falam de um dia em que uma equipe de cientistas realizou um experimento que viola a física conhecida. O experimento resultou em uma esfera de gelo emergindo do Atlântico Sul. As mensagens referem-se a línguas que não existem em nossa realidade, embora essas línguas pareçam derivar do castelhano, espanhol e do brasileiro. Nas mensagens, algumas palavras parecem ser desses idiomas. Também se referem a cidades que não conhecemos. A nova tecnologia deu origem a mudanças políticas, econômicas e sociais. Tudo mudou, ou vai mudar, por causa da tecnologia. As esferas de gelo são um tema recorrente, embora não saibamos por quê. Por que essas mensagens se referem à Lua Europa de Júpiter é outro mistério. A Lua Europa é uma esfera de gelo. Ao ouvir essas mensagens, algumas pessoas choram porque se sentem conectadas de alguma forma. Prepare-se, você vai ouvir essas transmissões agora. Um ponto branco no Atlântico Sul é detectado por diversos satélites. Pouco depois, filmagens feitas no local mostram o que parece ser uma esfera de gelo saindo do mar. Calcula-se que o diâmetro da esfera seja de 300 metros. Pode-se observar vida marinha congelada. A esfera eleva-se até o espaço enquanto diversos satélites filmam o evento. Todo o tipo de bobagem é divulgada às massas que acompanham o evento. São marcianos verdinhos e felizes roubando a nossa água. É a coleta de espécimes. A esfera parece se afastar do campo gravitacional da Terra. Com o tempo, ela parece se afastar do campo gravitacional do Sistema Solar. Naquele dia, uma equipe de cientistas encabeçada pelo membro R e pelo membro A e seus colegas não consegue dormir. Eles e seus colegas saem de seu laboratório na seguinte ordem: G, L, O, R, I, A, Glória. São textos de outros tempos. São tempos de outros textos. Metade daqueles cientistas cresceu ao norte do complexo urbano de Sudamericanilha, em uma região onde o espanhoguês era falado. A outra metade veio da região onde o brasiliano era falado. O sudamericano ainda não tinha emergido nem como dialeto. Tecnologias como sala de desaceleração temporal, grandes rotatórias, a bomba ROM e o mecanismo contraentrópico ainda não eram conhecidas. A teoria sobre verdinhos e felizes perdeu o sentido logo no início. Os sistemas de divulgação pareciam gostar da teoria sobre coleta de espécimes. Ela era melhor do que a verdade que começava a sussurrar na mente de muitas pessoas. O poder imperial preferia a tese da coleta. A Sudamérica não poderia se impor contra o Império. Norte e Sul buscavam união sem apoio popular. Tudo mudou quando aquela equipe mista de cientistas declarou sucesso no experimento. Juntos, somos mais fortes. O significado daquele momento era tão grande quanto os fatos que o suportavam. Por diversos motivos diferentes, aquele momento era de G, L, O, R, I, A, Glória. As imagens mostravam que eles podiam elevar uma esfera de gelo ao espaço. Eles podiam congelar a água do mar em uma região quente do planeta. De onde viria a energia para tudo isso? O poder central sentiu-se ameaçado com tamanha tecnologia. O poder ameaçou guerra contra Norte e Sul da Sudamérica se ela não entregasse os seus segredos. Sentindo-se fragilizada, a Sudamérica uniu-se na resposta. Em caso de intervenção, haverá uma esfera de gelo para cada dispositivo inimigo. Naquele tempo,
Não existia defesa para uma chuva de esferas de 300 metros de diâmetro. Foi um grito de independência. Também foi um grito de união, ainda que isso não tenha sido percebido na época. A percepção de um inimigo comum favorecia a união. Do ponto de vista da ciência conhecida até então, nada fazia sentido. Blocos de gelo não se formam em um mar quente de forma espontânea. Naquele tempo, o planeta como um todo era mais quente. Quanto mais massivo for um corpo, maior é a força-peso. Dois princípios básicos pareciam ter sido violados no experimento: entropia e gravidade. Aquele era um ponto de ruptura com o passado. Era o berço da contra-entropia. O princípio da contra-entropia é simples: drenar o calor do ambiente na forma de energia útil. Porém, isso provoca um efeito colateral: antigravidade. Um complexo energético contra-entrópico no meio de um deserto quente fará a região esfriar ao mesmo tempo que produzirá energia elétrica. O complexo não pode ser suficientemente grande a ponto de desestabilizar o equilíbrio gravitacional planetário. Assim como acidentes nucleares, acidentes gravitacionais também podem ocorrer. Certa vez, uma usina contra-entrópica retroalimentada saiu de controle, gerando cada vez mais energia e antigravidade. A região esfriou demasiadamente. A usina como um todo foi arrancada do solo e arremessada ao espaço. Toneladas de metais e vidas foram perdidas naquele dia. Satélites acompanharam a trajetória da usina no espaço por algum tempo. Da mesma maneira que transmissões de televisão, ondas eletromagnéticas, são emitidas ao espaço todos os dias, uma nova prova da inteligência começou a ser emitida: ondas gravitacionais. Com energia elétrica quase gratuita, o complexo urbano de Sudamericanilha viveu grandes transformações. Com energia sobrando, em uma cidade que não podia se erguer para o alto, máquinas construíram uma nova cidade nos subterrâneos. A cidade parecia se expressar através do seu brilho noturno. Os sistemas de transportes foram todos desviados para os subterrâneos. Assim, as pessoas poderiam caminhar livremente pela superfície. Máquinas para fins de transporte não eram permitidas na superfície. Até então, a maior parte dos sul-americanos não conhecia a Sudamérica. Poucos deles tinham estado nos Andes, na Patagônia, no Atacama ou na Amazônia. O poder central oprimia culturalmente os sul-americanos de forma que as massas desaculturadas sonhavam em visitar parques de diversão do império em outros continentes. Mal sabiam eles como é impressionante, lindo e impactante estar no alto congelado dos Andes, olhar o Pacífico de um lado e o deserto interior do outro. O fato é que uma grande esfera de gelo da água do mar terrestre vagava no espaço.
Será que algum tipo de vida micro-orgânica sobreviveria congelada pela travessia no espaço? O que ocorreria se ela se chocasse contra um mundo semelhante ao satélite Europa? Será que os verdinhos considerariam este um ataque biológico? Seria a devastação dos verdinhos por falta de imunidade? Por outro lado, a esfera poderia ser considerada um tesouro tecnológico e biológico. A esfera guardava registros biológicos de um mundo distante. Além disso, no seu interior, um mecanismo contraentrópico mantinha a estabilidade da esfera. Verdinhos poderiam usar os maiores esforços para alcançar a esfera e analisar o seu tesouro biológico e tecnológico. Um grande cientista sul-americano cuidava de uma plantinha verdinha escura. Ele não tinha muitos amigos e nem se interessava pela maioria dos assuntos de seu tempo. Ele construía a ciência de outro tempo em um tempo de outra ciência. Ele não tinha um cão ou um pequeno gatinho para amar. Porém, ele cuidava daquela planta com um amor desproporcional. A planta recebia a água todos os dias sem falta. Uma combinação química delicada e cara era usada como adubo. Parecia que ele trabalhava para comprar adubo para a planta verdinha. Além de verdinha, será que a planta era também feliz? São textos de outras tecnologias. São tecnologias de outros textos. Naves em que suas linhas desejavam navegar pelo universo conhecido foram desenvolvidas. No Egito Antigo, um grande avanço tecnológico foi alcançado. Naves, barcos, com velas capazes de navegar sem remadores foram construídas. As mentes brilhantes são reconhecidas quando o tempo em que elas viveram é entendido. O mesmo é válido para os planadores contraentrópicos desenvolvidos pelos sul-americanos. Nos dias de hoje, a tecnologia contraentrópica está ultrapassada. Ela foi desenvolvida em um tempo em que o sul-americano não existia nem como dialeto. Assim como naves do mundo antigo poderiam cruzar o universo conhecido da época usando o vento, um planador era propulsionado por gravidade e antigravidade, podendo explorar o mundo sem a necessidade de uma forma melhorada de remadores, motores. Desde os barcos do Egito, a tecnologia aerodinâmica foi aperfeiçoada por milênios. A aerodinâmica associada à tecnologia contraentrópica permitia a construção de aeronaves sem motores. Elas deslizavam pelo ar, assim como os veleiros deslizavam sobre o oceano antigo. O vento gravitacional nunca para de soprar. Sem motores, o único barulho produzido era o som do ar sendo cortado. Sem motores, sem fumaça, sem partes móveis complexas, sem manutenção cara, era o sonho de todo o piloto de aeronave daquele tempo. Aquela tecnologia reescreveu o significado de planar. Os egípcios deslizavam pela água. Os sul-americanos deslizavam pelo ar e pela gravitação. Foto aérea tirada desde um planador contraentrópico perto do complexo urbano de Tiago. Um intricado sistema de transporte passa por baixo destas montanhas, conectando os grandes complexos urbanos de Sudamericanilha, Ares e Tiago. É incrível como vida e morte se entrelaçam de forma semelhante que a riqueza e a pobreza.
A carne morta de um frango supre a vida de um humano por algum tempo. Mocinhos e mocinhas ricos vestem com orgulho roupas fabricadas por mãos miseráveis. Pensamentos voavam na cabeça do cientista, enquanto ele aproveitava uma tarde de sol em um parque na fria cidade de Ares. Ares era, e ainda é, uma cidade ensolarada por uma cor amarela. É cheia de árvores, livrarias, belos prédios e um povo romântico, culto e que gosta do seu passado. Quando o transporte ainda era realizado com tração animal na região que hoje é chamada de Sudamericanilha, Ares já exibia transporte de massa com motores elétricos. Nos dias de hoje, enquanto Sudamericanilha é uma cidade que deseja ser moderna e se orgulha do moderno, Ares é uma cidade romântica que adora o passado. Blip blip é o som que vem de uma caixinha preta com luzinhas piscantes. É hora de voltar para casa, pensa o cientista. A caixinha e outros dispositivos estão presos a uma caixa de vidro hermeticamente fechada. A caixa de vidro blindado volta para a casa juntamente com o cientista. Dentro da caixa de vidro, uma bela plantinha verde escura vive. Foto aérea tirada desde um planador contraentrópico em algum lugar entre os complexos urbanos de Ares e Tiago. A foto mostra um pequeno trecho da maior cadeia de montanhas do mundo. Paradoxalmente, antes da revolução tecnológica da contraentropia, a maior cadeia de montanhas de todo o planeta nunca tinha sido vista por uma parte enorme da população da Sudamérica. Células animais são depositadas em um recipiente. Elas se multiplicam em escala geométrica. Quando o recipiente está lotado delas, elas são retiradas e embaladas. Na embalagem, a mensagem picanha congelada pode ser lida. Milhares destas embalagens são produzidas todos os dias naquela indústria. Um container de 25 toneladas sai da indústria a cada 15 minutos. Grandes quantidades de carne em franco crescimento geram calor. O calor é drenado com um mecanismo contraentrópico. Grandes quantidades de energia útil são geradas. O congelamento da carne é feito de forma contraentrópica. Planadores contraentrópicos aguardam carregamento de containers em fila. Você já acordou se sentindo uma banana ou um rato? Seres humanos e ratos possuem código genético para a formação de rabo. Porém, estes genes não estão ativados nos humanos ainda que eles existam. Pelo menos a metade dos genes dos seres humanos pode ser encontrada em uma banana. Quem domina este planeta? 90% de toda a biomassa deve-se a procariontes. Pensamentos voam pela cabeça do cientista enquanto ele olha para a graminha verdinha. Muitos genes são compartilhados pelo cientista e pela graminha. O solo sob a graminha provavelmente abriga procariontes nunca antes descobertos. Uma invasão alienígena na forma procarionte poderia passar desapercebida. Supor simplicidade na genética vegetal é um erro certo. A invasão poderia certamente vir na forma verdinha.
Passaram-se 10 horas desde o meio-dia. Ainda é dia naquela praia nesta época do ano. Uma sombra passa. Nenhum barulho excepcional é percebido. Os pinguins reagem parecendo que querem gritar "saia da frente do meu sol". Um grupo de dedicados cientistas parece estar mais preocupado com a reprodução dos pinguins do que com a reprodução deles próprios. Pinguins dividem a praia com blocos de gelo e cientistas. A sombra passa assim como a nave que a gera. Com a tecnologia contraentrópica, o início da viagem lembra a decolagem de um balão. O dia nesta região do planeta pode durar muito tempo, porém, ele tem um fim. Os cientistas liderados por F e seus amigos voltam para casa na seguinte ordem: F, I, M, fim. Fragmentos de imagens enviadas do futuro ou de uma realidade paralela foram captadas por um novo sistema de comunicação espacial. Essas imagens fragmentadas foram reconstruídas por inteligência artificial. Não sabemos o local exato de onde estas imagens foram feitas, porém sabemos que são da Terra e que foram tomadas do continente sul-americano. Prepare-se, você verá essas imagens agora. Starting